Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Vai ligar aquela luz? Não vai deixar o pouquinho por conta? Hã? Vai fazer a vibração? Ah, tá. Tá. Vamos aí. Vamos no esquema. Sejam bem-vindos à nossa live dessa noite. Para quem vai estar acompanhando pelo Evangelho, você pode estar pegando o capítulo 2 aí, do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto tão importante do Evangelho. E você pode colocar água, pode colocar uma jarra, para que depois, no momento das nossas vibrações, aconteça a fluidificação. Então, nós estamos aqui paralelamente com os trabalhos da Fraternidade do Amor na noite de hoje. Os trabalhos de cura, desobsessão, cromoterapia estão acontecendo nesses instantes na nossa casa. E nós estamos aqui para fazer a nossa live, para que vocês também possam estar nesta sintonia de cura da nossa casa. Ok? Então vamos para a nossa prece inicial, onde eu vou pedir para que nós possamos por alguns momentos nos recolher intimamente, independente da distância, do local em que nós estejamos, que nós possamos nos unir num só coração, num só pensamento, pedir a proteção do Senhor das nossas vidas, pedir o acolhimento do nosso Mestre Jesus, através de todos esses mensageiros da luz, fraternidades, ceareiros. Vamos convidando a nossa Mãe Maria, aos mestres ascensionados, ao Dr. Bezerra de Menezes, com toda a equipe médica e de enfermeiros. Vamos já sentindo a elevação dos nossos pensamentos e toda a transformação energética que ocorre no nosso ambiente, onde nós pedimos a Itaporã em Bogotá que possa, nesses instantes, fazer toda a limpeza e asepsia necessária. Vamos envolvendo paredes, teto e piso, com muito amor, com muita energia de cura, com muita luz. Que as nossas palavras possam ser extensão dos nossos corações na noite de hoje, neste aprendizado do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre as suas mensagens, sobre as suas parábolas. Nós sabemos, Mestre querido, que Tu és o caminho certeiro para a luz e para a evolução dos nossos espíritos. E é assim, nesta sintonia, é que nós pedimos licença ao plano espiritual para iniciarmos a live da noite de hoje, graças a Deus. Agora acendeu tudo aqui, né? Maravilha. As meninas iluminadas. Então vamos lá. Meu reino não é deste mundo. Olha, esta parábola é uma parábola muito importante. É uma das parábolas mais importantes do Evangelho. Apesar que todas as parábolas são importantes, só que algumas têm um significado muito profundo. Tá? Muito profundo. E essa é uma parábola com um significado muito profundo. Então ela vai falar da vida futura, vai falar da realeza de Jesus,
o ponto de vista e instruções dos espíritos. Então, nós vamos começar aqui dizendo, capítulo 23, né, do Evangelho de João, versículo 33 a 37. Então, diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo, tu és rei? E Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, aqui, nessa parábola, é muito importante que nós podemos observar que quando Jesus nos instrui, quando ele nos diz que o seu reino não é deste mundo, ele está abrindo uma porta para nós, nos dizendo sobre a vida futura, nos dizendo sobre a vida após a morte. Então, se abre um novo caminho aí, né? Um novo caminho. E nas instruções que nós temos em relação a esta parábola, eu acredito que até o momento, né, o espírito que mais nos falou profundamente sobre esta parábola foi Emmanuel. Então, para vocês que gostam de acompanhar o Evangelho e que gostam de pesquisar e que gostam de estudar, existem alguns livros de Emmanuel que nos dá algumas instruções sobre os estudos bíblicos dos evangelhos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. E para esta parábola, para quem quiser, logicamente, você pode utilizar o livro de Emmanuel, psicografado através do Chico, Caminho, Verdade e Vida, tá? O capítulo 8, ele fala sobre esse segundo capítulo do Evangelho. E também no livro Vinha de Luz, né, que é de Emmanuel também, no capítulo 62, tem como título Jesus para o Homem, que é de Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Eu, inclusive, gostaria de começar a me aprofundar nesses instantes, nesta parábola, através desta mensagem de Emmanuel, que ela é lindíssima para que nós pudéssemos entender o reino de Jesus e principalmente a realeza de Jesus. Então, para um espírito que já havia feito toda a sua evolução e que foi preparado por milhares de anos para estar reencarnando fisicamente aqui no planeta Terra, com toda esta energia densa que nós temos, né, um espírito do calibre de Jesus, com um grau de consciência crística 100%, né? Nós nunca tivemos um espírito reencarnado no planeta como o espírito de Jesus. Nós já tivemos muitos espíritos
elevadíssimos espíritos iluminados, porém com um grau de consciência como o de Jesus, difícil, minha gente. Então, para que ele pudesse estar reencarnando, ele se preparou durante milhares de anos. Tá? Isso é uma coisa que nós podemos até posteriormente dar instruções dentro daquilo que nós recebemos como mensagens de toda a preparação de Jesus. Existem alguns livros que falam dessa realeza de Jesus. Ramatiz também fala sobre essa realeza de Jesus, todo esse preparo de Jesus. Mas aqui nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz. E assim: e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então a mensagem diz assim: o mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pescadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino? É de uma beleza absurda essa mensagem. Então, por esta leitura, nós podemos ter uma pequena reflexão. O que é que Jesus veio fazer no nosso planeta? E quando Pilatos pergunta para ele se ele é rei, ele diz: meu reino não é deste mundo. E assim, vocês podem perceber que nesse diálogo com Pilatos, né, de uma certa forma, ele tenta ainda fazer com que Pilatos entenda, para que Pilatos possa ser despertado. Mas é difícil, né? Muito difícil. O mundo de Pilatos e o mundo de Jesus, os reinos são completamente diferentes. O reino de Pilatos é um reino de corrupção, é um reino mundano, de guerras,
de jogo, de poder, né? E o reino de Jesus é o de salvar as almas para depois da morte, né? O reino de Jesus nos mostra que todos nós estamos imersos em leis universais e que aquilo que você sente e aquilo que você pensa e a sua ação desencadeia uma reação no universo e que ali adiante você vai colher. Mais um pouquinho adiante você colhe. Então, o alerta do aqui e agora para aquilo que você está plantando, porque a colheita é inevitável a todos nós espíritos que estamos em evolução, né? Então, é muito interessante essas palavras e esse diálogo com Pilatos, porque ele nos abre essa grande verdade da vida futura. Meu reino não é deste mundo. Ele quer, a mensagem que ele nos passa é que diz, olha, a coisa não acaba aqui. Depois da morte tem vida. Não faz sentido também se nós analisarmos a nossa vida hoje, aquilo que nós trazemos, aquilo que nós vivenciamos, as qualificações que nós chegamos aqui nesse mundo, a forma como saímos desse mundo. Então, é muito importante que nós possamos observar tudo isso. Então, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, quer dizer que ele não é o rei dos judeus, né? Mas ele diz, o meu reino não é desse mundo. Jesus estava convidando Pilatos, né, para seguir ele, dizendo, olha, você tem um reino aí, mas eu tenho um outro reino que não é deste mundo. Eu estou te convidando para esse reino, mas Pilatos não está tão interessado, né, nisso. Ele está querendo dizer a ele que ele tem poder e que dependendo das respostas que Jesus fosse dar a ele poderia até livrar ele da crucificação, porque ele era o governador romano na Judéia, não é isso? Ele era o poder maior ali, né, na Judéia. E aí Pilatos ainda diz assim, és portanto rei? Jesus responde que é rei, né? E para dar o testemunho da verdade que vinha a este mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Outro convite a Pilatos. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E quem está com outra verdade, com interesse de outro tipo de reino, não vai ouvir a voz de Jesus. Vocês concordam? E ainda Pilatos diz a ele, o que é a verdade? Né? O que é a verdade? Mas nem fica lá para ouvir também, né? Porque Pilatos está negociando, logicamente, a liberdade de Jesus com Barrabás, né? E assim, seria de extrema importância para os judeus que Jesus morresse. Ele morrendo, talvez morresse a ideia, mas não foi bem isso que aconteceu, né? Porque ele ainda disse que o reino dele não era deste mundo, né? E olha, nós temos aqui algumas palavras aqui que impressionaram Pilatos, né? Porque Pilatos oscilava muito entre o chamado espiritual, né, e a imposição dos acusadores. Ele estava oscilando. Ele chegou e ele disse, olha, eu não tenho nada contra esse homem. Eu não tenho nada contra esse homem. Mas eles queriam que Jesus
realmente fossem crucificados. E aí, Pilatos entrou novamente no pretório. E ele diz assim: de onde és tu? Mas Jesus não respondeu. E Pilatos diz a ele: tu não me respondes. Não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Então está dizendo para Jesus, né? Está dizendo para Jesus que ele tem um poder de vida ou de morte para ele. E o que é que Jesus responde a ele? Não terias poder algum sobre mim se de cima não te for dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Então, percebam que Jesus está consciente que se ele chegou ali naquele instante, se foi permitido que ele chegasse, existia uma autorização do alto. Existia um consentimento do Pai. Lembra quando Jesus está orando no Monte das Oliveiras? E ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas infelizmente, infelizmente esse cálice era necessário. Esse cálice amargo e doloroso era necessário. Então, na realidade, foi o que ele disse, o que ele disse a Pilatos, que Pilatos não teria poder nenhum sobre ele, se alguém lá de cima não tivesse dado esta autorização. Então, percebam que até neste momento existe uma confiança total de Jesus, porque ele sabe ali, na realidade, que ele vai entregar o seu corpo e o seu espírito vai sair extremamente liberto. Ele vai entregar o seu corpo, ele vai ser crucificado no meio do bom e do mau ladrão, de dois ladrões, com toda a sua realeza, com toda a sua realeza espiritual, porque o reino dele não era deste mundo, e ele viveu para todos aqueles que necessitavam de esperança, necessitavam de cura, necessitavam de acolhimento, necessitavam de esclarecimento, necessitavam ser salvos, despertos. Então, a missão de Jesus, ela foi maravilhosa, mas quando, neste momento em que ele está sendo julgado, e ele diz que o reino dele não é deste mundo, ele nos abre esta grande opção. Ele nos abre algo de extrema importância, porque as religiões e mesmo o judaísmo naquela época era meio confuso em relação a toda essa parte de reencarnação, na verdade. Era muito confuso. Não era uma coisa esclarecedora, tá? E com o espiritismo, a vida futura já é muito bem elaborada, muito bem explicada, principalmente após a codificação de Kardec, que tem todos esses livros que nos esclarecem este mundo espiritual que nos parecia tão distante, e quando na realidade ele é tão presente nas nossas vidas, Então, olha aqui, nós temos um pedacinho aqui que diz assim: com o espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese, é uma realidade material, provada pelos fatos. Porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma
que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. E ainda, minha gente, nós temos toda a obra de André Luiz, de Emmanuel, através do Chico, todas as psicografias dos livros, nos falando de como é a vida após a morte, as experiências de espíritos, a própria experiência de Emmanuel, né? A própria experiência de André Luiz, que começa a narrar a sua vida após a morte, né? Que ele nem tinha essa consciência quando ele estava em vida, e nos dá todos esses esclarecimentos, né? Todas essas ilustrações, esses diálogos, esta percepção que muitas vezes para nós nem é notada, porque nós nos identificamos de uma tal forma com a vida material que nós esquecemos muitas vezes que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui para mais um aprendizado, que nós estamos aqui para mais uma lição. E o que acontece quando nós chegamos aqui? Nós arrumamos uma bela de uma encrenca, né? Arrumamos uma confusão, arrumamos inimigos, resolvemos algumas coisas, mas complicamos tantas outras. Então, é muito importante que nós possamos perceber que nós estamos aqui pela misericórdia divina. E o quão importante nós resolvermos essas situações conflitantes que ainda agitam os nossos espíritos, que ainda nos fazem enfermos do corpo físico, porque os nossos espíritos ainda está doente pela forma de pensarmos, pela forma de sentirmos, pela falta de amor que temos conosco. Então, nesta descrição, e principalmente nesta mensagem que nós trouxemos de Emmanuel em relação da descida de Jesus aqui para nos falar que o reino dele não era deste mundo, e após o terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos, né? Para que ele pudesse quebrar este tabu, que a morte é o fim de tudo. Nem faria sentido, minha gente, a morte ser o fim de tudo, né? Todas essas desigualdades que nós temos em todos os sentidos, como poderia ser? Nós somos uma continuação de nós mesmos. Então, se chegamos aqui e temos uma vida miserável em todos os sentidos, não apenas, porque tem muitas pessoas que têm uma vida material até que rica materialmente, porém, a miséria é do espírito. Esta vida de miséria que nós vivemos do espírito, nós precisamos acordar para isso, entender em primeiro lugar quem somos, de onde viemos e para que estamos aqui neste mundo, né? Então, vamos despertar, vamos trazer o que nós temos de melhor, o que nos falta para diariamente trazer o melhor na nossa vida. Você sabe se você vai ter um dia a mais, 2 dias, 3 dias. O que é que te faz viver no mínimo? O que é que te faz viver na avareza de sentimento, na avareza de amizade, na avareza com você mesmo? O que é que te faz ser uma pessoa sem energia, uma pessoa apática, uma pessoa depressiva, uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa? É a falta de confiança. A falta de confiança em Deus, né? Aí você pode dizer assim, mas como é que eu faço para mudar isso? É aqui dentro de você, né? Esta reconexão que você precisa ter com você, para você se nutrir da sua energia, porque a tua essência está ligada a Deus. Esse é o nosso caminho. E o despertar muitas vezes se faz através do autoconhecimento, do autoesclarecimento, da leitura dos evangelhos, para que nós possamos entender essas mensagens de Jesus, que são de uma generosidade extrema, de uma amorosidade infinita,
e principalmente de um fortalecimento de fé que todos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, temos dentro de nós, porque está na nossa essência também essa semente da fé que nós podemos estar germinando a cada encarnação, mais e mais. Então, o que é que nos falta para estar no nosso melhor diariamente? O que é que nos falta? Me diga. Você pode escrever aí, ó. Eu tô lendo aqui, ó. Eu tô em contato com todo mundo aqui que tá pedindo vibração, que tá dizendo boa noite, tá? Eu tô em contato hoje aqui. Se alguém fez alguma pergunta, eu ainda não vi. Mas eu vou estar vendo aqui. Ninguém fez pergunta nenhuma. Eu quero que você faça uma pergunta. O que é que te falta? Me responde, você que tá me ouvindo na noite de hoje. Hã? O que é que te falta para você estar no teu melhor? Por que você está na reclamação? Por que você está na angústia, na tristeza, no ó céus, ó vida? Eu gostaria que vocês me respondessem com esta mensagem, principalmente dessa mensagem de Emmanuel, que nos diz da onde o Mestre vem para nos trazer o seu testemunho, para nos trazer o seu salvamento. O que é que está nos faltando, minha gente? Para estar felizes da vida. Eu tô vendo que tem um monte de trabalhador aqui também. Tem um monte de trabalhador aqui também assistindo. Isso, aqui tem gente dizendo, né, da mulher de Pilatos. Sim. Olha, nós temos um livro, tá? Que se chama O Amor Jamais Te Esquece. É um livro maravilhoso que conta a história de Pilatos. Inclusive tem uma peça teatral que nós aqui da Escola Mediúnica já fomos com os alunos assistir aqui no teatro em São Paulo. Tivemos a oportunidade de assistir, né? O Amor Jamais Te Esquece. Porque faz toda a narrativa sobre a esposa de Pilatos, sobre Pilatos e o desencarne de Pilatos. E o desencarne de Pilatos, tá, minha gente? Eu não vou contar, né? Senão eu vou estragar a sua leitura, vou estragar a sua peça de teatro. Eu não sou má assim, eu sou boazinha. Eu não vou contar o fim do livro e nem o... Então, conta até o desencarne de Pilatos, o que acontece com Pilatos no desencarne dele. Ó, é sensacional esse livro e é sensacional essa peça. Eu fui assistir 2 vezes e é muito bonito realmente. Quem já assistiu, aí pode estar... Não vai contar, tá? Não conta pra você não estragar, né? Aqui tem alguém dizendo aqui, deixa eu ver. Ah, tá. É lindo mesmo, viu, Patrícia? O texto é maravilhoso. Você viu, né? Do livro Vinha de Luz, tá? É o capítulo 62. Tem um outro que eu vou ler aqui, é mais ou menos do estilo também, que é do Caminho, Verdade e Vida. Também é maravilhoso. Gente do céu. Ainda bem que eu li várias vezes aí à tarde, porque eu leio esses textos, eu tenho vontade de chorar, mas eu não chorei, eu segurei. Eu tô forte hoje. Ó, então aqui nos falta nos libertarmos dessas crenças de nós mesmos e compreendermos com sentimento que somos uma consciência livre e parte de Deus. Nós fazemos parte, nós estamos conectados uns aos outros. E essa conexão, neste momento que nós estamos passando, nós sentimos cada vez mais. Aqui, André, eu não vou dar spoiler nenhum para você, tá, André? Tá pedindo para dar spoiler, não vou contar não. Então, essa sintonia, essa conexão que nós temos uns com os outros, com o universo, não é verdade? É fantástica. Nós precisamos desenvolver, né? Desenvolver essa percepção. E essa percepção a gente desenvolve nos autoconhecendo.
tendo essa sensibilidade de nos sentir, porque a partir do momento em que você aprofunda o seu autoconhecimento, você também tem a percepção do outro. Olha, gente, eu vou contar assim, é uma situação muito interessante com uma criança de 6 anos, tá? Essa criança de 6 anos é o meu neto. Eu levei um peixe de presente para ele, porque nessa quarentena eu falei, o que eu vou levar? Uma coisa que não dê muito trabalho para a mãe dele, né? Então, eu comprei um aquário pequeno, né? Com um peixinho beta, muito bonitinho, todo coloridinho lá. E assim, com pedrinhas azuis, então, pedrinhas azuis e o peixinho vermelho. Aí levei para ele, aí ele agradeceu, tudo, aí ele ficou sentado olhando pro aquário, ele olhou pro aquário, daí ele olhou para mim e ele falou assim, vó, não tem nenhuma plantinha para esse peixe. Ele vai ficar muito entediado, só tem umas pedrinhas aqui, é muito chato ficar nesse aquário sem nada. Você pode achar engraçado, mas como uma criança de 6 anos se coloca no lugar de um peixinho? Ele percebeu que o peixinho ia ficar muito sozinho. Aí fomos nós arrumar plantinhas para colocar dentro do aquário dele para que o peixinho não se sentisse entediado. Gente, eu achei de uma sensibilidade fantástica, né? Ele se colocou no lugar do peixinho. Então, é exatamente isso. Nós precisamos ter essa sensibilidade, muitas vezes, de nos colocar no lugar do outro, né? Às vezes nós criticamos o outro, mas qual é a compreensão que ele tem? Se você é tão inteligente, ao invés de criticar o outro, é muito mais interessante e muito mais proveitoso que você tenha a compreensão que o outro não teve a compreensão, né? Nós realmente olharmos o outro, ele não tem essa compreensão, e você não ter julgamento nenhum e simplesmente uma aceitação incondicional disso. Isso seria muito importante e acredito que possa ser um exercício diário para nós, tá? Pedir o nome do livro aqui de novo. O nome do livro é O Amor Jamais Te Esquece. O livro que a gente leu aqui, a mensagem Vinha de Luz. Tem o outro, Caminho, Verdade e Vida. E nós temos outros livros que falam sobre as parábolas de Jesus também. Se não me engano, é o Sinal Verde. É o Sinal Verde, é isso mesmo, tá? Aqui tem alguém que está lendo o livro Cartas de uma Morta. Então, o livro Cartas de uma Morta é as lives que nós fizemos aos sábados. Foi o professor Jorge Jamil, nós fizemos 2 ou 3 lives sobre as Cartas de uma Morta, a psicografia da mãe do Chico, que vai nos trazer informações sobre outros planetas, né? Outras orbes. Para este momento é bem interessante. Aqui tem alguém perguntando aqui, Vera, o quê? Peraí, só um minutinho. Por que eu só fico bem quando a citação é difícil? Tipo, algo que eu tenho dificuldade em ter, mas eu insisto. Deixa eu ver aqui, Vera, por que eu só fico bem? Bom, eu posso dar algumas opções para você, espirituais e psicológicas, né? Não sei se você é muito estressada, né? Tem pessoas que são viciadas em adrenalina, adoram, né? Viver adrenados, não é verdade? Então, tem que estar sempre sendo desafiado, né? Então, aqui eu não colocaria dificuldade, eu colocaria desafio. São pessoas que são desafiadoras, são pessoas que são confrontadoras e que são viciadas em adrenalina, né? Tem esse lado, aí precisa saber um pouquinho mais. A gente não tá aqui, eu tô te dando algumas dicas
dentro do que a gente vem, porque a gente não está aqui para adivinhar alguma coisa, a gente está aqui para dar alguma orientação. Então, perceba se você é drenada, né? E aí, eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Exatamente, Ana Lúcia, as crianças já estão nascendo com outra consciência, tem uma percepção totalmente diferente, a alimentação, a educação, muito diferente, elas são muito assim perceptivas, elas percebem coisas sutis, elas captam assim, ó, no ar as coisas, tá? E o exercício mais difícil, isso mesmo, André. O André, colabora aí com a gente, né? O André aqui, ó, ele é palestrante aqui da Fraternidade. O André, apesar do sobrenome, né, André Antas, ele é palestrante da Fraternidade e é professor universitário. O exercício mais difícil é sobre nós mesmos. Isso mesmo, exatamente. Nós somos o maior empecilho que nós temos na realidade. Olha, então percebam que este capítulo, ele é um divisor de águas para nós que estávamos, que estudamos as parábolas de Jesus, e quando ele nos coloca esta parábola dizendo que o reino dele não é deste mundo, então significa que existem outros mundos e que existe vida após a vida, né? Não vou dizer após a morte, vida depois da nossa vida, porque nós estamos aqui, quer dizer, mais ou menos, né? Tem gente que está mais morta do que viva. Gi, você concorda com isso? Tem gente que está mais morta do que viva, né? Então, aquela pessoa que já desistiu de tudo. Agora, se você desiste de você, como é que vai fazer, minha gente? Não dá, né? Não dá. Aí a Martinha também tá aqui. Marta, você não tá aqui na Fraternidade, não? É só sábado que você vem, amiga? Hoje você não vem, não, pra desobsessão? Tá bom. Puxar a orelha desse povo aqui, viu? Ah, eu gostaria de dar um aviso a vocês também. A partir da próxima semana, infelizmente a nossa live não consegue ser mais às 19 horas e na quarta-feira, porque a minha presença está sendo solicitada no centro cirúrgico e na desobsessão, né, minha gente? Eu sou uma voluntária aí da Fraternidade do Amor também, né? Então nós vamos transferir a nossa live. Eu não vou deixar de fazer essa live, tá? Do Evangelho. Então nós vamos transferir para quinta-feira às 19 horas. Tudo bem? Então, a partir da semana que vem, a nossa live será às quintas-feiras às 19 horas. Eu espero que todos vocês que me acompanham possam também estar me acompanhando na live, tá? De quinta-feira. Por quê? Na quinta-feira às 19 horas. Porque na quinta-feira, por enquanto, a Fraternidade não vai estar trabalhando. A Fraternidade já voltou a trabalhar, está trabalhando de terça-feira, de quarta-feira e de sábado. Então, de terça-feira trabalha à tarde e à noite. De quarta-feira trabalha à noite. E de sábado trabalha pela manhã. Na quinta-feira eu vou fazer a live às 19 horas. Tudo bem? Ok. E após a live das 19 horas, que vai acabar mais ou menos às 20 horas, às 20h30 é que eu vou fazer a outra live do Sucesso em Ser, tá, minha gente? Porque na quinta-feira eu faço a live. Às 20 horas eu faço a live do Sucesso em Ser. Então eu passei lá para as 20h30. Por enquanto a live não vai parar não, tá? Não vai parar porque nós não temos palestra aqui, não pode ter aglomeração. Então, enquanto não tiver palestra aqui, a gente vai continuar fazendo as lives. Quando começar as palestras, nós vamos tentar aí ver como é que a gente faz para ter as palestras ao vivo também, porque muitas pessoas gostariam de acompanhar, né?
Aí mesmo que você não consiga acompanhar na quinta-feira, mas depois você assiste a live, tá? Vai ficar gravada no YouTube, no Facebook e no Instagram da Fraternidade do Amor, tudo bem? Então, eu acho que eu acabei dando os avisos aqui, né? A casa já está funcionando, né? Bacana essa live das 20h30. A live das 20h30 é do Sucesso em Ser, tá, gente? É mais a parte de entrevista, aborda temas psicológicos, né? A live de amanhã a gente vai falar sobre preconceito. É bem interessante, tá? Então, a nossa live vai ser às 19 horas às quintas-feiras, tudo bem? A gente vai colocar um banner aí no Face, no Insta, para que vocês possam estar se lembrando, tudo bem? Então, eu gostaria de fazer as vibrações nesses instantes com vocês. Eu vou continuar aqui a semana que vem falando desse tema que é muito interessante. Nós vamos falar de uma realeza aqui, instruções dos espíritos, vamos falar da realeza de Jesus também. Então, para que a gente possa se sintonizar, que a gente brincou bastante hoje, hein? Tava precisando brincar, viu? Que a coisa tá séria aqui. Tem muita gente aí. Ficamos 111 dias, né, minha gente? Deu para as pessoas darem uma boa surtada, hein? Vocês se cuidem aí, tratam de assistir evangelho, fazer suas preces, porque o pessoal tá meio... nós vamos iniciar aqui o Insta em 30 segundos, tá? Só um minutinho. Saudade de uma aglomeração na fraternidade. Pelo amor de Deus, não me fala isso. Neste momento, nenhuma aglomeração. 20 pessoas de hora em hora aqui na fraternidade. Tem que esperar sair essas 20 para entrar 20, tá? Mas tá sensacional o trabalho, tá? Tá bom, Isilda, tô vendo aqui que você tá falando que você vai fazer alterações no reiki, depois eu falo com você, tá? A gente faz sim, tá? Então, para que a gente possa estar se conectando, eu quero que você ouça, outra mensagem do Emmanuel. Esse aqui é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, capítulo 8. Intitula-se assim: Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais com razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. E é assim, nesta sintonia, nesta percepção dessas atitudes do nosso Mestre, em todos esses pontos aos quais ele nos demonstra o verdadeiro amor pelos seus irmãos. Isso nos traz um acalento aos nossos corações, por perceber e sentir o quanto somos amados e o quanto somos amparados por este Mestre Divino. E que nestes momentos nós possamos trazer o que temos de melhor nos nossos corações para doarmos aos nossos irmãos que se encontram mais necessitados no dia de hoje, vibrando primeiramente pela paz mundial, para que haja paz entre todas as nações e todos os povos e raças. Vibrando pelo nosso Brasil, todos os seus dirigentes, pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra, por todas as religiões em torno do Cristo, pelo Espiritismo, pela Federação, pela Fraternidade do Amor, pela Associação da Fraternidade, pela Evangelização Infantil, todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam, todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje e aqueles espíritos que estão reencarnando em tarefas definidas, missionárias, por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS, fogo selvagem, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor, vibrando por todos aqueles nossos irmãos que estão contaminados pelo vírus da Covid, por todos os trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, assistentes. Vamos envolvendo todos esses nossos irmãos numa cúpula de luz intensa, vibrando por todos os idosos, asilos, orfanatos, creches e crianças abandonadas.
por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas e filhos problemas, por toda a juventude dependente de drogas, vibrando pelo nosso lar, nossos parentes, vizinhos, amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Todos os nomes que foram colocados nas redes sociais, pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, que Jesus possa atender a todos eles, pela cúpula de proteção da nossa casa. Nós também vamos deixar uma vibração de amor para que ela possa ser levada nesses instantes onde for a maior necessidade. Nós vamos ainda fazendo algumas vibrações. Nós vamos vibrando pela nossa irmã Rosana Santos, que está na UTI do Hospital Vila Lobos, que essa nossa irmã possa receber nesses instantes todo o nosso amor, todo o nosso carinho e principalmente toda a nossa força para a sua recuperação. Nós vamos vibrando pela nossa irmã Regiane Alencar, pela sua melhora física, espiritual e emocional. Nós também vamos pedindo pelo nosso irmão Pedro Salomão, que ele possa receber todas essas energias de cura, que vai refazendo todo o seu campo energético, principalmente o seu corpo físico. Vamos também, nesses instantes, vibrando pelo nosso irmãozinho Mozart, que ele possa receber o nosso carinho, todas essas energias de cura para a sua recuperação. Vamos pedindo pela fluidificação de todas as águas, que nessas águas possam ser derramados os remédios necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. Vamos ainda, nesses momentos, aproveitando esses momentos, onde nós podemos fazer esta reconexão com todo o universo. É um momento onde nós podemos, no silêncio, nos sentirmos mais próximos do Pai, dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiões. Podemos nos sentir nesses instantes acolhidos pela nossa Mãe Universal, Maria de Nazaré, pelo nosso Mestre Jesus, por toda a equipe médica da Fraternidade do Amor que está atuando nesses instantes. Vamos sentindo essas energias de cura que nos envolve, que corta e desliga todo e qualquer pensamento negativo, sentimentos de angústias, sentimentos depressivos, ansiosos. Vamos sentindo que tudo isso vai sendo desligado do nosso campo energético. Vamos sendo envolvidos em muita luz, em muito amor, em muita paz. Esta paz que o mundo não tem como nos oferecer. Nós buscamos esta paz do Espírito, que aquieta os nossos pensamentos, que acalma o nosso coração, que fortalece a nossa fé, que expande o nosso amor.
Nós podemos ainda nesses momentos sentir esta chuva de luz, de cura, de energias, que nos refaz energeticamente, erguendo os nossos braços como antenas poderosas. Vamos deixar que todas essas energias atuem nos nossos campos de força, nos nossos chakras, refazendo cada uma das nossas células. Desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso esplênico, o nosso gástrico e o nosso genésico. É o suficiente? Nós podemos abaixar os nossos braços nesses instantes e agradecer a este mestre tão maravilhoso por todos os presentes que ele ofereceu a cada um de nós, espíritos reencarnantes aqui do planeta Terra. Este presente que esse espírito iluminado, que este mestre amoroso ofereceu a cada um desses espíritos que faz e que tem a oportunidade de fazer a sua evolução aqui no planeta Terra. Este modelo, este farol de luz, este caminho certeiro que nós temos desse evangelho do nosso Mestre Jesus. Pai querido, obrigada por esta oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos, em nome da luz, em nome do bem, em nome da cura, em nome da amizade, em nome da alegria, que nós possamos sempre estar juntos na nossa caminhada, para que ela possa ficar mais leve, para que nós possamos ajudar uns aos outros. É assim, nesta energia de gratidão, de alegria e de amor, que nós encerramos a live desta noite. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Até quinta-feira que vem, hein? Às 7 horas da noite.